Eu quero falar de 5 motivos, ainda não projetaram, sim, 5 motivos que nos fazem perder as bênçãos de Deus. Todos nós gostamos de pensar no que ganhamos, é lógico, é normal, mas vocês sabem que na nossa vida cristã às vezes perdemos. E perdemos por quê? Por nossa culpa. Perdemos porque não fazemos caso àquilo que Deus nos ensina, àquilo que Deus nos aconselha. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Éfeso, na carta, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, portanto, escrevendo à igreja de Éfeso, ao povo de Éfeso, 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não diz o qual nos abençoará, diz o qual nos abençoou com algumas ou umas quantas de vez em quando, com todas o quê? As bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É interessante que devemos ter muito cuidado quando nós lemos a palavra de Deus. Cada palavrinha é importante meditar nela. E como eu fiz de propósito e acrescentei algo que não está no texto bíblico e vocês deram-se conta, e ainda bem, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Ou seja, Deus não preparou algo agora mesmo. Deus sempre teve um projeto desde o princípio definido. Porque Deus não é Deus de mudanças. Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O problema é que nós às vezes não recebemos, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa. E é tão fácil deitar as culpas sobre Deus. É tão fácil deitar a culpa sobre a família, sobre os irmãos, sobre tudo o que está à nossa volta, e esquecemos-nos aquilo que diz também a palavra, de que se queixa o homem. De que se queixa o homem aqui é homem e é mulher. De que se queixe-se, diz a Bíblia, cada um de quê? Dos pecados do seu irmão do lado. Ai não, estou a ler mal. Queixe-se cada um dos seus. Vocês sabem que desde pequenos, especialmente aqueles que vivemos numa família com mais filhos, com mais irmãos, quando um de nós faz alguma coisa má e é apanhado, o que é que fazíamos todos? Foi ele. E se não tínhamos nenhum irmão ou nenhuma irmã, mas tínhamos um gato e um cão, foi o gato, foi o cão, foi o periquito que fez o que estava mal. A tendência do ser humano é não admitir culpa. Mas Deus não opera quando nós não admitimos. Reparem bem que Deus só restaurou Davi quando ele declarou: contra ti somente pequei e fiz o que está mal aos teus olhos. Irmãos, às vezes nós queremos justificar-nos perante Deus de algo que não podemos justificar, porque se há alguém que sabe, vê todas as coisas, é Deus. E sabe, há crentes que às vezes usam muito as mentirinhas. Mas eu quero vos dizer que não há mentirinhas, há mentira. Eu lembro-me uma certa ocasião em que eu disse a uma pessoa: tu és mentirosa, e ficou ofendida comigo. E eu disse: não, o facto de eu ter mentido, não sou mentiroso. Como o ser humano arranja desculpas para tapar o seu pecado. Sim, quando tu e eu mentimos, somos mentirosos. É a velha natureza que está em nós que tem que ser sacrificada para que a mentira não faça mais parte da nossa vida, nem do nosso caráter, nem da nossa vida cristã. Mas é uma mentira piedosa. Onde é que isso está na Bíblia? Mentiras piedosas.
Na Bíblia só existe sim, sim e não, não. Irmãos, e nós temos que aprender a ser assim. Eu sei que às vezes a tentação é grande. Vocês nunca tiveram tentação de mentir, não? Eu já tive muitas vezes. E até já menti, tive que pedir perdão a Deus. Mas Deus não quer que eu use a mentira como algo da minha vida. Deus quer que a verdade sempre faça parte da minha e da tua vida. Ou seja, quando Deus está aqui a falar que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Ele está a dizer que da sua parte Ele tem preparadas bênçãos para ti e bênçãos para mim. Glória a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado por aquilo que tu tens para mim. Para saber por que perdemos as bênçãos de Deus nas nossas vidas, é bom que comecemos por saber o que são bênçãos espirituais. O que é que são bênçãos espirituais? Certamente uma bênção é um favor de Deus nas nossas vidas. Tudo o que Deus me dá para mim é uma bênção. Amém? Porque Deus não dá nada mau. E a própria Bíblia diz: se vocês que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará àqueles que ama. É interessante este versículo. E é verdade que eu não sou boa rolha, mas você também não é. Ou você é bom? Bom é só Deus. Mas às vezes há irmãos que dizem: pastor, eu não sei porque me está a acontecer, eu sou tão boa pessoa. Só lá no fundo é que não é. E eu já tenho dito isto e não me canso de dizer: aqueles que dizem que são muito bons, saiam daqui e venham aqui à frente, que eu vou pisar-vos o dedinho pequenino do pé e vou para ver o que é que vocês me fazem. Se vocês forem tão bons, vocês dizem: obrigado, pastor, porque me pisou os calos. Obrigado, pastor, porque você aleijou-me. Se eu não dissesse nada e chegasse ao pé de alguém e fizesse trás de propósito, você como é que ficava? O mesmo que eu, chateado. Nós não somos tão bons como queremos aparentar, irmãos. Porque quando nos tocam, vocês não, sou só eu. Quando nos tocam em algumas áreas da nossa vida, é ou não é? O foi muito baixinho. Não minta, por favor. Deus está a ver. A nossa velha natureza tem que ser enterrada todos os dias. Nós devemos todos ter em casa um buraco para enterrar o nosso velho eu e dizer: vai lá para baixo, Paulo Branco, vai para baixo, Maria, Antónia, Joaquim, João, vai lá para baixo. Porque o velho homem está sempre a levantar a cabeça, a velha mulher está sempre a tentar levantar a cabeça. E nós temos que o crucificar, como diz a Bíblia. Por isso Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Isto é fantástico. Quando nós chegamos a este ponto de não vivermos mais nós e deixarmos que Cristo viva através de nós, isto é um processo complicado e difícil, irmãos. Por isso estamos a crescer todos os dias. Daí a necessidade de maturidade espiritual, que todos nós precisamos de crescer em maturidade espiritual. Não é regredir. Alguns estão a regredir. Mas que Deus nos ajude a nunca regredir, mas avançar com Ele. Então, as bênçãos de Deus são os seus detalhes de amor para conosco. São presentes exclusivos e separados para cada um dos seus filhos. E sabe outra coisa também muito especial? Ou seja, as minhas bênçãos podem não ser as tuas. Deus hoje dá-me a mim umas coisas, a ti dá outras, está a entender? Porque Deus trata pessoalmente com cada um de nós. Nós não somos objetos para Deus. Nós não somos o número do bilhete de identidade.
Nós não somos o número do contribuinte. Nós somos homens e mulheres que Ele conhece. Quantos cabelos eu tenho na minha cabeça e na tua cabeça? Eu não tenho muitos, mas ainda tenho alguma coisinha. Isto quer dizer que Deus preocupa-se contigo, comigo. Para Deus tu sempre serás especial. Tu não és um mais. Tu não és qualquer coisa. Tu não és o último da fila, o último do pacote. Não, para Deus todos nós somos especiais e cada bênção de Deus pode ser diferente porque Ele trabalha individualmente. Ele pode, eu não posso. Eu às vezes já me falta até a cabeça para gerir as coisas. E digo, agora com o Covid então deixei de conhecer uma grande parte dos membros, não aqui, mas das congregações. Eu visitava, com o Covid não foi possível, e eu chego lá, olha, já não conheço, ainda é bom sinal que está a crescer as igrejas. Mas irmãos, é difícil, porque nós temos uma capacidade limitadíssima, mas Deus não tem essa capacidade. Deus tem uma capacidade ilimitada. Ele conhece-te. Nunca deixes que o inimigo diga que tu não és importante. Para Deus tu és muito importante. Lembra-te sempre, para Deus tu és amado, és amada. Deus preocupa-se contigo, Deus valoriza-te, Deus quer levantar-te, Deus quer que a tua cabeça esteja erguida e que te sintas que tu és um filho e uma filha de Deus, aleluia, para que possas caminhar em vitória diante da sua presença. Deus trata-nos, então, de uma forma pessoal e particular. Assim acontece também com o seu amor para conosco. Ele ama-me a mim com muita intensidade. Ele ama-te a ti com a mesma intensidade, porque a Bíblia diz de tal maneira. E esta expressão de tal é para tu não colocares mais nenhuma comparação. Quando a Bíblia diz de tal, tu podes acrescentar tudo o que tu quiseres. Alguns dizem, eu amo-te assim. Eu amo-te 10%, 20%, 100%. Isso para Deus não conta, isso são contas dos homens. A maneira de amar de Deus é a maneira única. Não há outra maneira como a maneira de Deus. Voltando agora a Efésios outra vez, e vou continuar. O versículo 3 diz assim: Como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esta eleição, eu não vou discutir aqui calvinismo, porque eu quero dizer desde já que eu não acredito que Deus destinou uns para a salvação e outros para a perdição. A minha Bíblia diz que Deus quer que todo o homem seja salvo, todo o homem, toda a humanidade. Essa história de uns para a salvação e da perdição é coisa da cabeça do homem e da teologia dos homens, porque a teologia de Deus diz que Ele quer que todos sejam salvos. Agora, há homens e mulheres que não querem ser salvos. Há homens e mulheres, mesmo Deus colocando a boia da salvação, eles dizem, eu não preciso de boia nenhuma, eu sou autossuficiente. E há outros que inclusive entram nos argumentos humanos que a minha Bíblia não os ensina, é uma má interpretação de uma exegese incorreta, como se Deus agora mandasse uma moeda ao ar e dissesse, tu vais ser salvo, tu estás condenado. Seria um Deus injusto quanto a mim. Deus proporcionou uma única salvação através de um único Salvador, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, tens que crer, sejas salvo e venhas ao conhecimento da verdade, a verdade que nos faz livres. Então, aqui está falando que, desde o princípio, antes da criação, Deus já estava providenciando, porque Deus sabe todas as coisas, uma saída, um escape, uma salvação. Porque então eu digo, então porque é que Jesus morreu na cruz? Se houvesse outro meio, Jesus não tinha que ter pago o preço que pagou por mim e por ti.
Mas Ele não pagou apenas o preço por ti e por mim, Ele pagou por toda a humanidade, mesmo por aqueles que o negam, mesmo por aqueles que dizem que Ele não existe, mesmo por aqueles que dizem que se calhar há, se calhar não há. Ele morreu por todos. Morreu por todos. Por isso é que a salvação de Deus é para toda a humanidade. Então diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos, isto sim é a vontade de Deus para conosco, santos. Santo aqui não é perfeito, santo aqui é separado para Ele. Há um conceito católico romano errado, e eu não acredito nesses santos de pau carunchoso, nem de ferro, nem de gesso, porque todas as pessoas que a igreja lhes chama santas, olhem, foram tão santas como você. E você erra e eu erro, porque o único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Inclusive Maria, a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, porque Deus não teve princípio. Senão Deus teria um princípio. Ela é mãe de Jesus, porque Jesus já existia com o Pai. Quando a Bíblia diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, plural, já lá estava na eternidade. Mas era necessário que o Salvador se fizesse homem, viesse até nós, vivesse como nós, com uma diferença, diz a Bíblia, sem pecado, porque Ele veio salvar e buscar todo aquele que estava perdido. E todo aquele que reconhece que está perdido e pede perdão, misericórdia ao Senhor, Ele atenta a essa voz, tem o seu ouvido aberto para ouvir todo aquele que diz: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que Tu vieste salvar-me, deste a Tua vida por amor, por minha causa, e agora em reconhecimento eu me entrego a Ti. Eu dou o meu coração, eu dou a minha vida, eu dou o que tenho a Ti, porque quero que o Teu nome seja glorificado em mim. Santos e irrepreensíveis é no sentido do nosso caráter, devemos fazer tudo para agradar a Deus. E diz para si mesmo, segundo o beneplácito ou da sua vontade, é quando, ou seja, Ele inclinou para nós, tem a ver com misericórdia, tem a ver com amor, tem a ver com um coração dilatado, com o desejo de que nós o amemos, de que nós sintamos que na realidade somos seus filhos. E vivemos nesta certeza e nesta segurança. E agora diz: para louvor da glória da sua graça, que tu e eu, através das nossas palavras e atitudes, possamos fazer com que Deus se agrade de nós, como Deus fez com Jó. O inimigo foi ter com Deus e disse: já viste ali o teu servo Jó? Sabes porque é que ele te agradece? Sabes porque é que ele é boa pessoa? Tem tudo. Tem propriedades, tem família, tem reconhecimento na cidade. É por isso que ele te adora. E Deus permitiu apenas que ele lhe tocasse nos bens materiais e depois nos filhos, mas não lhe permitiu que tocasse na alma. E há uma coisa que eu vos quero dizer: o diabo não pode tocar na tua e na minha alma a menos que nós lhe demos permissão. O diabo toca no nosso corpo. Quantas vezes? Provavelmente alguns dos que estamos aqui neste momento temos algum problema no nosso corpo. Mas sabe uma coisa? O diabo não pode tocar na tua e na minha alma. A nossa alma está nas mãos de Deus. A nossa alma é eterna, meus queridos. E sabe, nós podemos perder muita coisa aqui nesta terra, mas nós acreditamos na eternidade. E o que nos traz a esperança é a eternidade com Deus. Se nós apenas pensássemos nesta terra, como diz Paulo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança
está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança está nesse lugar que Jesus foi preparar para nós, quando Ele disse: não se turbe, nem tenha medo o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E Ele diz mais: e se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque Ele não é mentiroso. Nós hoje vivemos num tempo de tanta mentira mesmo. Desculpem dizer isto, há pregadores que são mentirosos. Estão a pregar coisas que não têm base bíblica. Estão a oferecer coisas que não têm o direito de oferecer. Há gente até a vender bocados do céu, veja lá. E desculpe esta palavra, e há palermas que estão a comprar. E há palermas que estão a comprar. Quando você está a pagar algo para que orem por si, está errado. Os verdadeiros filhos de Deus oram sem receber nada em troca, porque a igreja não é negócio. O amém foi muito fraquinho, se calhar vocês já não acreditam nisso. Eu acredito e sou pastor, está bem? A igreja não é lugar de negócio, irmãos. O que de graça recebestes, de graça dai. Dás e vais ter. Faz 40 dias disto e vais ter. Mentira! Deus pode fazer agora mesmo. Agora mesmo. Tão somente crê no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus para a tua vida. Crê e é suficiente. Então, segundo a carta aos Efésios, nós já fomos abençoados. Porque dizer, eu já fui abençoado. Mas pastor, eu não vejo nada. Esse é que é o problema. Por que é que não vês? Por isso eu vou falar os 5 coisas que impedem de tu veres a bênção de Deus sobre a tua vida. Então, o problema não está naquele que dá, ou seja, o emissor. De que serve eu ter uma emissora de rádio e vocês não abrirem a rádio nas vossas casas? O que é que vocês ouvem? Nada. Eu posso emitir 24 horas. Vamos supor que agora eu estou a alertar a povoação porque vai haver um terremoto e eu sei. Mas vocês dizem, não, eu não vou ligar o rádio. Eu estou a falar através da rádio e vocês em casa têm os rádios desligados. Acham que vocês vão aperceber-se de alguma coisa? Não. Então, da parte do emissor, o emissor está sempre com as frequências ligadas. O grande problema é o receptor. E sabem quem é o receptor? Somos nós. E às vezes o nosso receptor com Deus não está ligado. E porquê é que não está ligado? Porque estamos preocupados com tanta coisa. Quando a Bíblia diz, buscai primeiro, o quê? O vosso reino, a vossa vontade, buscai primeiro o meu. Mas Deus esquece das outras coisas? Não. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, inclusive as coisas secundárias, menos importantes, Deus é tão bom que nos dá. Veja lá que o Senhor até nos dá horas para ir dormir. O que disse amém é que gosta de dormir. Não é. Todos gostamos de dormir. E sabem uma coisa? Faz falta dormir. O corpo precisa dormir. Deus podia ter dito, não, vocês não vão dormir nada. Mas Deus faz as coisas tão perfeitas que Ele criou um tempo para nós dormirmos. Amém. E pelo menos um dia para descansarmos. Uns sim, outros não. Porque também há quem vive para o trabalho e não trabalha para viver. Ou
Você não conhece nenhum daqueles que fuça? Até o dia do Senhor é para fuçar. Não, uma coisa é certos trabalhos que é obrigatório. Cuidado, eu não estou aqui a criticar quem trabalha ao domingo. Mas, irmãos, desculpem, quando eu não dou a Deus um tempo para Deus, alguma coisa está mal. E há pessoas que arranjam sempre o dia do Senhor, o dia do culto, alguma coisa. Eu acho que está errado. Porque quanto tempo passamos com o Senhor, e eu não estou a falar apenas dos cultos, quanto tempo passamos com o Senhor semanalmente? Já pensou nisso? E agora pergunto, quanto é que Deus lhe dá a si todos os dias? O que é que Deus lhe dá a si todos os dias? Você está a retribuir a Deus aquilo que Ele merece? A mim não me tem que responder que sou homem, mas a Deus sim temos que responder. Se por um momento pararmos, pensarmos, meditarmos, analisarmos quantas bênçãos temos perdido, pau branco, quantas bênçãos tu tens perdido por causa de decisões erradas. Já pensou nisso? Quantas bênçãos você já perdeu por causa de decisões que tomou que não são de acordo com a vontade de Deus? E algumas delas, inclusive, foi avisado. Nós, os filhos, nunca gostamos que os nossos pais nos avisem. A minha geração não gostava, a de agora muito menos, e por aí. É verdade ou é mentira? Os nossos pais diziam-nos coisas, algumas fizemos caso, outras não fizemos caso. É assim ou não é? E perdemos, e mais tarde, com a experiência, verificamos que eles tinham razão. Mas o mais tarde já não serve. O mais tarde já passou e às vezes fomos prejudicados por culpa nossa, porque nós não fizemos casos aos bons conselhos. Agora imaginem-se os bons conselhos da Bíblia, os bons conselhos da Palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida, que nós não temos feito caso. Você nunca errou nada disso? Você não fez já a sua vontade e o seu querer, inclusive às vezes contra a vontade de Deus? Eu já fiz. Se vocês não fizeram, devem ser melhores. Mas aqui todos somos da mesma massa. Pregador, pastor, a massa é a mesma, sabe? Eu não tenho uma massa super santa. A minha massa é igual à vossa. Agora, tenho a obrigação de ter juízo na cabeça. Isso é verdade. E tenho a obrigação, se sou um líder, de ser exemplo. Mas a massa é a mesma e eu tenho que lutar contra a minha carne, eu tenho que lutar como vocês lutam. Agora, também tenho que ter mais juízo. Pelo menos eu acho que no lugar onde eu estou, eu tenho que ter um pouco mais juízo, não é? Porque há gente que não o tem e pensa que pode fazer tudo o que quer. E o único que está aqui, que é Deus, está no centro, está bem? Nesta igreja e nas nossas igrejas é assim, só há um Deus. Os pastores não somos deuses nenhuns, somos homens que precisamos do vosso amor, da vossa oração. Amém? Aleluia. Os irmãos sabem com quem é que estão a lidar e com quem estão a falar. Algumas vezes, por desobediência, outras por orgulho, outras por sermos nécios, escolhemos outras coisas, talvez porque nos convinham ou que achávamos que eram as melhores, as mais convenientes, mas sabe uma coisa, isso afetou a vida daquele momento ou a vida agora no futuro. Más decisões que alguns de vós, ou eu mesmo, pude ter tomado no passado, hoje podem estar a afetar-me no presente. E há umas que nunca as vou mudar. Por exemplo, pode-se casamento. Eu ainda me lembro quando me casei. Prometo ser fiel todos os dias da minha vida. Tenho sido, com a graça do Senhor. Se eu tivesse sido infiel, eu ia pagar. Ia pagar. Caro, porque há pessoas que por uns momentos de prazer destroem toda uma vida e uma família. E nisso nós temos hoje que ter muito cuidado. As tentações não são para alguns, desculpem, as tentações são para todos nós. Se está aqui alguém que está imune a tentações, é mentiroso. Todos somos tentados, mas todos podemos fazer como José, fugir da tentação. O amém foi tão fraquinho que eu...
Sabem que estas coisas eu gosto que vocês digam, se estão de acordo. Também se não estiverem de acordo, não digam. Se eu estiver a dizer uma mentira, por favor, não quero um amém. Há outras decisões, por exemplo, um mau casamento. Penso que nenhum dos que estamos aqui nos puseram uma pistola na cabeça para nos casarmos. Tirando o meu sogro, que... É uma brincadeira, é uma brincadeira. O homenzinho não fez nada disso, está bem? Nunca se meteu em nada. Amém, glória a Deus. Mas conheço alguns casos delicados. Por exemplo, eu já tenho dito isto, vamos dizer, vamos supor, supostamente, está aqui agora um casal de namorados. Aqui está um casal, não é? Vocês vão se casar, ok. Vocês não os conhecem, eu não os conheço, vou fazer dele vítimas agora. Vamos supor, o teu nome é Daniel, que o Daniel, de vez em quando, dá uns sopapos na Alícia. Vocês acham que no casamento vão parar? Vai ser pior. Então a Alícia, se sabe que o Daniel lhe dá, que sabe, não só sabe, que sente, ela tem que terminar esse namoro porque é abusivo. Ela não pode daqui a 10 anos dizer, pois eu não sabia. Não sabias, então levaste-se e não sabias. E há namorados assim, que acham, Deus vai mudar. Sim, Deus muda. A pessoa pode não querer mudar. Essa é que é a diferença, porque Deus não obriga ninguém. Estamos aqui? Estamos aqui todos? Agora quem diz esta diz outras por aí fora. Diz outras. Eu podia dar algumas dezenas de exemplos, mas este é só para clarificar. Há decisões que tomamos, por exemplo, fazer uma sociedade com alguém de um mau caráter, alguém que é mentiroso, alguém que sinceramente tem falta de caráter. Você espera que a sua empresa vá progredir? Você vai enterrar o seu dinheiro, você vai enterrar a sua cabeça, você vai enterrar tudo. Por isso é que a Bíblia fala dos chamados jugo desigual. E o jugo desigual não é só num casamento, meus amados e amigos. Um jugo desigual é em outras áreas. Inclusive, irmãos, fazer sociedades com pessoas com falta de caráter, e às vezes há pessoas que até estão ao nosso lado, mas falta-lhes o caráter. Ouvimos a descobrir que não têm caráter, porque hoje também há o oportunismo. Há pessoas que chegam a nós para se aproveitarem de nós, ou da nossa imagem, ou da nossa pessoa, ou da nossa maneira de ser, porque o que querem é subir nas nossas costas. E nós temos que ter muito cuidado, daí temos que orar a Deus para ter paz, se o ato que vamos fazer é correto ou não é correto. Irmãos, sabem uma coisa, eu já vi pessoas, há tempos, um pastor meu amigo, estava ao telefone a pedir-me um conselho, a chorar, e disse: pastor, eu fui fiador de uma pessoa que deixou a dívida e fugiu. Eu tenho que vender agora o meu carro, fico sem carro para a obra, nem para ir fazer os cultos eu tenho carro. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Há tanta gente que se quer aproveitar, e às vezes até vem com aquela linguagem: mas tu és crente. Mas crente não é parvo. Crente não é estúpido. Tenha cuidado. Neste mundo, assinando contratos, até já somos enganados com contratos. E outra coisa, ninguém dá nada a ninguém, o único que dá é Deus. Irmãos, cuidado com os falsos irmãos, cuidado com os oportunistas, cuidado com aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas nunca entrarão no reino dos céus, porque o Senhor vai dizer: não te conheço. Cuidado com as nossas decisões. Vamos ver a primeira, porque rápido, isto é sempre um problema. Agora tenho uma boa, começo a dividir a pregação em duas, não há problema. Agora já vai assim. A primeira área que eu gostaria de abordar, que não permite que recebamos bênçãos de Deus,
é a desobediência. Como é que tu e eu queremos receber algo de Deus se desobedecemos em primeiro lugar à sua palavra? Mas eu fiz tudo. Não fizeste nada tudo. Tu estás a desobedecer ao que está escrito na palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus não pode trazer bênção sobre a vida de ninguém. Quando tu desobedeces à palavra de Deus, tu não podes ser abençoado. E há tanto crente hoje que pega nos versículos e divide-os a metade. Apenas lê aquela parte que é favorável. A outra parte que manda obedecer fica escondida lá para trás. Mas os versículos não são para cortar, como se eu pegasse numa tesoura e papel e andasse a recortar letrinhas para a minha conveniência. Faz-me lembrar aquele, eu já contei, mas há outros que nunca ouviram, um pastor que era daqueles pastores assim, muito modernos, muito como a maneira como o mundo hoje está a viver. E então na pregação dele ele sempre dizia: bem, isto hoje já não serve para os dias de hoje, isto era só para o passado. E havia uma irmãzinha velhinha que ia cortando com a tesoura quando chegava a casa esses versículos que o pastor dizia que não serviam. Um dia a senhora fica doente, manda chamar o pastor vai lá à casa, também não levou a Bíblia, e diz: olha, irmã, empresta aí a sua Bíblia para eu ler aqui uma passagem das Escrituras. E abre a Bíblia estava quase toda cortada, não existia nem 50% da Bíblia. E ele diz: irmã, faz isto à Bíblia. Então o pastor dizia que isto não servia, se não serve, para que é que eu quero? E aí tanto pastor e tanto pregador que já não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia continua a ser a palavra de Deus, toda ela. Toda ela. Nós não temos o direito de tirar nem acrescentar nada às Sagradas Escrituras. Porque nós não estamos aqui para viver de acordo com a sociedade, mas para viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há aí um pregador famoso, até dos lados do Brasil, que vocês conhecem, tem livros escritos, que outro dia foi expulso, e muito bem expulso nesse sentido, porque disse que a palavra de Deus, ela tem que ser toda mudada. Praticamente a ideia era esta, apesar que ele depois defende-se com outras teorias. Mas, irmãos, eu como servo de Deus e como pastor, eu não tenho o direito de dizer que a palavra de Deus tem que ser mudada. Há áreas que sim, que se eu estou a falar, o semeador saiu a semear, eu tenho que explicar que hoje na maioria são máquinas. Mas a semente continua a ser a mesma. Mudou a forma, mas a semente é a mesma. A essência é a mesma. Há coisas que mudaram, muita coisa mudou, mas a palavra de Deus não muda na sua essência. Ela é única, ela é eterna, ela é incomparável, ela é a única que ainda hoje produz fé nos corações daqueles que têm ouvidos para ouvir. E aquele que tem ouvidos para ouvir continua a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à sua igreja. E o Espírito Santo continua a falar. O Espírito Santo está a falar. Então ouve a palavra de Deus. Eu vou dar o exemplo e vou terminar aqui. Já não só dou um, ficam 3. Há um exemplo muito crasso. Há 4, sim, os ajudantes é fantástico, ainda bem, isto já, a cabeça já está assim, a idade não perdoa, não é? Aleluia. Vocês lembram-se de Saul? Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. Foi escolhido por Deus, amém? Foi escolhido por Deus. Mas o senhor Saul chegou a um momento e pensou que era Deus. Esqueceu-se que apenas era um rei e que, como rei, estava sujeito a Deus e aos princípios espirituais estabelecidos por Deus. E naquele tempo havia um homem de Deus que era Samuel. Samuel era tudo, era o líder espiritual, era o profeta, era o oráculo de Deus, era o homem que falava por Deus, era o homem respeitado como homem de Deus, mas Saul quis usurpar as funções de Samuel.
E o problema é quando nós queremos usurpar as funções de Deus, ou até as funções do Espírito Santo. Há crentes que querem pregar e ser Espírito Santo, quando a única coisa que nós podemos fazer é pregar e deixar o resto ao Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Há irmãos e há irmãs que na sua casa estão a machucar os maridos, porque querem que eles se salvem. Mas o marido ou a mulher não vai ser salva pelas suas palavras, vai ser salva pelas suas atitudes. Se você começar ali a massacrar o homenzinho ou a mulherzinha, ele vai pôr as unhas para fora. Ah, pastor, mas eu todos os dias. Pois se calhar devias orar em silêncio e não estares a bater todos os dias no teu marido, na tua mulher ou no teu familiar. Porque o diabo vai arranjar uma forma para ele não se converter mesmo. E outra coisa que esquecemos é que aqui todos somos muito santinhos. Uau! Que santo sou, só me falta à volta da cabeça uma auréola. Mas depois em casa somos diabinho. Isto não existe. Sim, somos mauzinhos. Queremos que os outros se convertam, mas o nosso exemplo é péssimo. Outro dia contaram-me outra. Também me contam às vezes. Diz-me assim alguém: sabe pastor, há homens que na igreja estão ali tudo muito certinho, mas na casa penso que aqui não haverá. Espero que não. Se há, quer dizer que isso é pecado. Nenhum homem, também nenhuma mulher, porque também menos, mas existem, que de vez em quando dão sopa, caldo verde, feijão frade, grão de bico nos maridos. Cuidado, a agressão é pecado. Agressão é pecado, seja psicológica, seja física. O filho e a filha de Deus não praticam esse tipo de terrorismo. Terrorismo é o que isso é. Cuidado, Deus vê todas as coisas. Mas vamos ler versículo 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, imagine-se, 6.000 condutores de carros, ou seja, 2 condutores para cada carro. Já repararam nisto? Estava bem preparada a coisa. 3.000 carros, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Como não tinham contagem, era a maneira de contar. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Haven, e lá acamparam. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, o que é que eles fizeram? Esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e em cisternas. E esqueceram-se de uma coisa, que Deus estava com eles. Meu irmão, minha irmã, não esqueças nunca que Deus está contigo. Meu irmão, minha irmã, não esqueça nunca que Deus está contigo. E se Deus é por quem? Se Deus é por quem será contra nós? Mas alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Ele esperou 7 dias. Veja lá, o prazo estabelecido por Samuel. Mas ele não chegou a Gilgal. Ou seja, a única esperança que ainda havia no coração daquele exército era a chegada do homem de Deus. E o homem de Deus disse: dentro de quantos dias? Estão aqui? Quantos dias? 7. Número perfeito. Eu dentro de 7 dias vou chegar. Só uma coisa:
é que Samuel não lhe disse a hora, o minuto, nem o segundo. E eles não tinham o relógio que nós temos. Era, nem o telemóvel, também é verdade. Era sol a sol. Era assim que contavam os dias. E parece que esse dia, o último dia era eterno. Samuel abandonou-nos, Samuel deixou-nos, a única esperança que tínhamos perdeu-se. E agora? Meu irmão, lembra-te, Deus está contigo. E tu podes clamar a Ele em qualquer momento. Tu não precisas do vizinho do lado. A Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei. Meu irmão, clama a Deus. Não necessitas do pastor. Nós gostamos muito de orar por vocês e oramos. Mas se tu estás sozinho, é 3 da manhã, ou não estás longe, tu tens que usar as tuas armas. E a arma mais poderosa é a oração. Clama a Deus. Deus ouve-te. Ai, pastor, faça você a oração, que você tem mais experiência. Mas Deus não diz na palavra que responde pela experiência? Então alguns saiam a ganhar daqueles que estão a dar passos na fé agora. E até o bebé que está a dar gatinhada em Cristo pode clamar. Pode ser até no tipo de linguagem. E sabe outra coisa que eu tenho aprendido? Deus não está preocupado se você diz as palavrinhas todas certas, porque Deus olha para o coração. E eu não gosto nada daquelas pessoas que têm a mania de criticar aquelas orações às vezes simples, mas são ditas com sinceridade. Pessoas que até podem nem ter cultura, mas dizem de coração. Isso é o mais importante, está a ver? Não tenha vergonha de orar, por favor. Você não é obrigado ou obrigada a saber as palavras do licenciado, ou do mestrado, ou do doutorado, porque Deus ouve as suas palavras, porque Deus ama a si, ama a mim, ama a todos nós. Eu tenho muito medo dessas pessoas que fazem duras críticas às orações dos outros, e se calhar nem oram. Nós não temos que nos criticar nas nossas orações. Cada um de nós ora como sabe e como pode. Está a entender? Porque para Deus o que conta é o teu coração, meu irmão, minha irmã. É a sinceridade dos nossos corações. E agora veja o versículo 9. E ele, Saul, ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Saul não poderia ter feito isto, irmãos. Essa era uma das funções atribuída naquele tempo apenas a Samuel. Hoje, no Novo Testamento, todos nós podemos fazer isto. No Antigo Testamento não. Porque o Antigo Testamento estava a apontar para uma pessoa, Jesus. Quando essa pessoa veio, ele abriu a porta para que tu e eu sejamos intercessores. Para que tu e eu tenhamos a livre acesso. Ao romper o véu do templo, ele estava a dizer que agora tu e eu temos acesso direto ao Pai. Amém? Temos acesso direto ao Pai. E veja, Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. O dia ainda não tinha terminado. Aquilo que Samuel tinha dito estava a cumprir. Mas Saul quis fazer de acordo com a sua vontade. Quis fazer de acordo com o seu projeto, à sua maneira. E queridos irmãos e amigos, quando nós queremos fazer o projeto da nossa vida à nossa maneira, as consequências vão ser graves. Mas quando nós deixamos que o projeto de Deus seja feito nas nossas vidas, então as bênçãos de Deus, essas bênçãos espirituais, são acessíveis a todos nós. E Samuel pergunta-lhe: o que é que tu fizestes? E Saul respondeu: quando vi que os soldados se estavam dispersando, que tu não tinhas chegado no prazo estabelecido, mentira, que chegou no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, pois o problema é o que tu pensas e eu penso fora da vontade de Deus. Pensar não é pecado.
O pecado é pensar e fazer aquilo que não agrada a Deus. Amém? Amém. Assim é que é. Gosto do teu amém, é sincero. Então diz: agora os filisteus me atacarão e eu busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado. Fui obrigado. Eu fui obrigado. Mentiroso. Ele não soube, foi esperar. Pastor, eu não resisti. Diz antes que gostastes. Pastor, a tentação era tão grande e aquilo estava tão bonito. Pois é, devias ter fugido. Destruístes a tua vida, destruístes, se calhar, um casamento, destruístes uma família, porque tu não soubestes fugir à tentação. O grande problema é os olhos. São uma bênção, não são? Eu dou graças a Deus por ter olhos na cara. Há quem não possa ter. Mas os olhos são perigosos. Há muita coisa perigosa em nós. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. E a seguir o que é que diz? Resisti a quem? E ele? Fugirá de vós. Que Deus nos ajude.